Bom dia! Hoje eu vou falar sobre um documentário polêmico que está no Netflix, Democracia em Vertigem, dirigido pela jovem mineira Petra Costa. Para quem não conhece a Petra, ela tem 36 anos e Democracia em Vertigem é o terceiro longa dela. Os primeiros foram Helena e Homem a Gaivota, dois excelentes filmes muito premiados que demonstram extrema sensibilidade para tratar de temas que muitas vezes são tabu, como o suicídio e a gravidez. Essa sensibilidade vem tanto pelo ritmo e pela narrativa poética quanto pela afetividade, que salta aos poros. E se faz presente através da intimidade com a qual ela aborda suas personagens e seus temas, permitindo ela penetrar mais profundamente e de modo não linear nas implicações emotivas que rodeiam suas histórias. Mas então vamos falar sobre o documentário, que é sobre isso que esse vídeo vai tratar. Como eu sei, e vocês sabem também, que eu sou capaz de me estender, eu resolvi dividir isso em dois tópicos: aspectos técnicos e linguagem, e o conteúdo e a minha opinião política. Então, primeiro vamos aos aspectos técnicos do filme. Apesar do filme cobrir um período bastante amplo da história política brasileira, que vai desde antes da ditadura até hoje em dia, o início das filmagens mesmo, das filmagens propositais para esse filme, se deram em março de 2016, naquela imensa manifestação bizarra que rolou a favor do impeachment da Dilma. Numa entrevista que ela deu ao Fernando Moraes, que tem no YouTube, eu vou deixar o link aqui em cima, ela diz que quando ela estava nessa manifestação, ela teve a sensação de que ela tinha entrado no mundo inverso da Alice no País das Maravilhas, num mundo surrealista muito estranho, no qual as pessoas estavam bradando, pedindo a volta da ditadura e a volta da monarquia. Ela quase levou porrada nessa manifestação, que foi um momento em que ela percebeu que as pessoas estavam muito violentas e muito irracionais, muito agressivas. Então, ao longo desses 3 anos, 2016, 2017, 2018, ela acumulou mais de 5.000 horas de material bruto. E dentre as coisas que ela não conseguiu colocar e que acabaram saindo, ela menciona que tem algumas entrevistas um pouco mais profundas com o Lula, com a Dilma, e também toda uma parte sobre o assassinato da Marielle, que ela ficou muito triste de tirar, mas ela diz, e eu entendo e eu concordo, que chega um momento da edição do filme em que o próprio ritmo do filme pauta o que faz sentido ficar e o que precisa sair. Eu, particularmente, acho que deve ter sido um trabalho hercúleo organizar todo esse material na forma de uma narrativa em torno de acontecimentos tão erráticos e de uma realidade tão caótica quanto a nossa realidade recente política brasileira. E mesmo acreditando que ela fez um excelente trabalho em concatenar ideias e conectar pontos, eu admito que tem alguns momentos em que eu sinto que a narrativa se perde um pouco, ou que ela fica um pouco lenta, ou um pouco tediosa. Mas independentemente dessas barrigas narrativas, eu acho que ela fez ótimas escolhas, tanto na questão do tom, quanto na questão do ponto de vista geral do filme. Sobre o tom, ele é poético e subjetivo, assim como são os outros filmes dela, para quem assistiu deve estar familiarizado com isso. E o ponto de vista é abertamente parcial, o que surpreendentemente só faz acrescentar força argumentativa e dinâmica ao filme. A Petra estudou antropologia e esse background fez com que toda vez que a Petra está tentando representar um outro, ela sempre reflete sobre o lugar de fala. Porque toda vez que você está fazendo um filme, seja uma ficção, seja um documentário, mas sobretudo no documentário, que em geral está lidando com questões um pouco mais reais, entre muitas aspas, é importante você entender de onde você está falando. Ela é uma mulher branca de classe média e ela vai falar desse ponto de vista sobre uma coisa que está acontecendo no país inteiro e eventualmente um fenômeno que está acontecendo no mundo todo também, esse levante dos partidos de direita. E aí por isso ela admite a parcialidade dela logo de cara. Na primeira cena do filme ela já se coloca enquanto personagem e demonstra de onde ela vem e de onde vem o discurso dela. Ela até ficou tentada a seguir um discurso um pouco mais frio e mais objetivo, porque ela estava muito inspirada por um filme do Patricio Guzmán, Batalha do Chile, mas ao longo das tentativas ela foi percebendo que isso não era o estilo dela, que não fazia sentido ela fazer aquilo. E mais importante ainda do que isso, ela não queria cair na armadilha de passar uma falsa noção de imparcialidade e de objetividade, coisas que não existem. Mas aí vem o que eu acho mais interessante ainda sobre o processo que ela criou enquanto fazia esse filme. Não só ela parte de um ponto de vista pessoal,
mas ela coloca questões da família toda dela ali. E aí, a partir da própria história da família dela, ela vai guiando a narrativa e exemplificando como essas pessoas diferentes, com opiniões diferentes, podem ser afetadas também diferentemente por uma mesma realidade. Esse caráter do documentário subjetivo, ele já existe há muitos anos, mas só para citar algumas pessoas que começaram lá nos anos 60, você tem o Chris Marquer e a Agnès Varda, mas a gente também tem exemplos da nossa cinematografia, como o João Moreira Salles, o próprio Coutinho, em Cabra Marcado para Morrer, e a Sandra Kogut, no Passaporte Húngaro. Existem vários estudos que falam sobre esse boom de documentários subjetivos, seja falando sobre a vida pessoal da pessoa, ou seja falando a partir de um ponto de vista pessoal, ou se colocando enquanto personagem no meio do documentário. E eu, particularmente, tenho algumas teorias em relação a isso. Uma é que eu acho que a gente é bombardeado com tantas imagens que eventualmente a gente precisa criar algum tipo de ligação um pouco mais direta, um pouco mais pessoal com aquelas imagens. E a outra coisa é que eu acho que as pessoas estão percebendo cada vez mais, eu espero, que é impossível você apresentar alguma coisa como um fato, simplesmente, como algo neutro, sem lado nenhum. O que faz com que as fronteiras entre ficção e documental sejam muito mais maleáveis, muito mais fluidas. Mas por que eu achei então tão eficaz o fato da Petra ter usado a própria história da família dela como via principal para pautar os acontecimentos da história político-social do nosso país? Porque a história pessoal da Petra atravessa diversos aspectos que tangenciam esses acontecimentos. Então, por exemplo, os pais dela eram militantes nos anos 70, foram presos. A mãe dela estudou no mesmo colégio que a Dilma. O avô dela foi cofundador de uma das empreiteiras que estava envolvida nos escândalos junto com o nosso governo. E ela até tem algum parentesco com o próprio Aécio Neves. Então são muitas conexões que fazem com que essa situação que poderia ser distante, a política, a macropolítica, ela acaba ficando muito mais próxima da nossa realidade. E, finalmente, uma das coisas que eu acho mais importante sobre isso é que fica muito aparente a polaridade pela qual o nosso país está passando, só que num campo familiar, um campo íntimo. Quantas pessoas você não conhece que estão brigadas com os pais, ou com os tios, ou com os avós, ou enfim, com amigos, porque não estão conseguindo discutir política? Agora, já entrando no outro tópico, eu vou entrar um pouco mais profundamente nessa coisa da opinião da Petra. Ela diz também em entrevistas que quando ela começou a fazer o filme, ela tinha uma visão muito simplista. Ela achava que as coisas eram bastante óbvias, mas aos poucos ela foi percebendo que a situação era muito mais complexa e ela foi tendo que admitir o papel e a responsabilidade de todos os personagens, até daqueles em que em teoria ela gostava mais no início dessa história, pra gente ter chegado até onde a gente chegou, que é essa loucura na qual a gente está agora. Então ela diz que foi um exercício para tentar entender e enxergar as coisas como elas estavam realmente acontecendo. E eu consigo ver isso. Eu consigo ver esse processo pelo qual ela passou. E eu não acho que o filme seja um filme panfletário. Por mais que ela se identifique claramente com um caminho da esquerda, ela faz críticas à esquerda, ela faz críticas ao PT. E eu fico muito feliz que ela tenha feito isso, porque eu acho que o filme teria sido muito mais fraco se ele tivesse sido apenas um filme de propaganda. É quase como se ela estivesse tentando entender o que estava acontecendo como se fosse um jogo de xadrez. Então ela pega as peças do xadrez, as jogadas, e ela vai tentando destrinchar as implicações dessas jogadas. E aí, dessa maneira, colocando todas as informações que a gente pode ter na mesa, ela tenta elucidar a gente um pouquinho sobre essa trajetória trágica que levou um país exemplar em ascensão para um país completamente polarizado, ruído pelas diferenças e em declínio, tanto econômico quanto de valores. Então, agora falando sobre a minha experiência pessoal enquanto eu assisti o filme, eu chorei bastante. Para mim é sempre muito triste perceber o quão frágil e manipulável é a opinião pública e o quão irresponsável é a mídia no meio disso tudo. Mais triste ainda também é perceber o quão intolerante e agressiva a nossa sociedade pode ser quando se sente contrariada. E fiquei bastante indignada, porque eu acho inacreditável que depois de tantos elementos terem chegado à tona, sabe, à superfície, conversas, diálogos,
papéis, coisas que mostram como tudo o que aconteceu desde 2016 até agora está sendo pensado e arquitetado por pessoas que estão no poder e mesmo assim nada acontece. Eles continuam no poder, eles não são julgados, eles não são punidos, nada. E isso acontece até hoje com a Vaza Jato. E mesmo assim existem pessoas que ainda idolatram o Moro ou que ainda idolatram o Bolsonaro. Ou que fazem vista grossa para o que está acontecendo. Como se esses percursos ilícitos fossem tranquilos, já que é para um fim que eu defendo, sabe? Uma das cenas que eu mais gosto é quando a Petra tá no carro com a mãe dela e ela pergunta para ela se ela tá decepcionada com o governo da Dilma. E a mãe dela fala que sim, mas que existe uma diferença muito grande entre o governo da Dilma e os governos anteriores. Sim, existiu Caixa 2, existiu roubo e existiu corrupção, mas dessa vez, inédito na nossa história, isso estava sendo investigado pela primeira vez e pessoas estavam sendo presas. E aí veio todo aquele teatro para aproveitar que a opinião pública não estava favorável e criar o impeachment baseado em pedaladas fiscais. Só que na verdade não. Era na verdade baseado em pessoas que estavam insatisfeitas com a Dilma. Mas enfim, aí vem a minha maior reflexão, eu acho, sobre o filme, que é: apesar de eu conseguir entender a falta de credibilidade do PT e a decepção que as pessoas sentiram com o governo da Dilma, e eu acho que o que me dói mais é perceber o papel que o próprio PT teve na criação, na permissão da criação de um personagem como o Bolsonaro, eu ainda assim vejo a prisão do Lula como um dos maiores fatores antidemocráticos da nossa sociedade. Porque independentemente se ele participou de Caixa 2 ou se houve corrupção e ele sabia, o julgamento pelo qual ele passou foi uma farsa. Foi um teatro cheio de momentos dramáticos, pautados pelo aval da opinião pública, mas sem provas do delito ao qual ele estava sendo acusado. E essa coisa de você ser julgado pelo seu próprio acusador é ilegal, gente. A justiça diz que você tem direito a ser julgado por um juiz neutro. No mínimo, uma pessoa que não está recolhendo evidências contra você. Porque esse, na verdade, é o papel do promotor. E o pior é que isso abre precedentes. Como se a vontade pública de criar um motim ou de linchar uma pessoa fosse suficiente para colocar ela na cadeia. Então eu queria fazer um apelo aqui às pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, quanto mais radicais ou menos, que tentem pensar um pouquinho mais claramente, com um pouco menos de calor emotivo, para não permitir que essa frustração e a decepção se tornem justificativa para deixar pessoas terríveis como esse nosso presidente ser eleito. Mas não é só ele. Tem um bando de gente terrível e despreparada e manipuladora e mentirosa no nosso Congresso. Várias pessoas que estavam envolvidas com todas essas confusões e que não sofreram nenhuma consequência. Porque é muito fácil escolher o Lula e o PT como Judas e bode expiatório. É muito mais difícil você ter que refletir sobre as suas escolhas no dia a dia. É muito mais difícil fazer uma reforma política, por exemplo, porque isso mexe em coisas que estão já muito intrincadas. Mas é isso que a gente deveria estar fazendo. Então, é isso. Eu termino dizendo que eu acho que Democracia em Vertigem, da Petra Costa, é uma peça cultural importantíssima, não só porque fala de uma realidade recente brasileira, como também é um exemplo de uma situação que está acontecendo em muitos países no mundo todo, essa ascensão tensa dos partidos de direita e desses valores conservadores. E é importante também porque a gente precisa olhar para a nossa história. História não é aquela matéria que a gente estuda na escola para poder aprender sobre o passado. História é uma maneira da gente entender o nosso presente. Se vocês não assistiram ainda, assistam Democracia em Vertigem. Tentem convencer aqueles seus parentes mais radicais e conversem, tentem conversar. Ok, meninos, meninas, meninas, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, espero que ninguém vá ficar bolado, cheio de ódio, espero que todo mundo esteja aí tranquilo. Eu gosto muito de documentários, então se vocês tiverem alguma dica de documentários, brasileiros ou não, por favor, não hesitem em comentar. E é isso, até a próxima!